Fala galera, Coach Gabe na área e sejam muito bem-vindos ao Game Set Match. E hoje, galera, eu quero trazer para vocês um assunto que ainda hoje é pouquíssimo falado, é pouquíssimo conversado, né? E que teve com muito destaque, com muita atenção nesse ano de 2021. Quer saber um pouco mais? Então fica ligado. Então, galera, eu quero aproveitar a última semana do mês de setembro, né, em alusão ao Setembro Amarelo, né, para conversar com vocês sobre saúde mental, né, como bom filho e irmão que sou de dois grandes psicanalistas, né, e de trazer esse assunto para dentro do nosso canal, para dentro do que a gente conversa aqui, né, que é exercício, que é treinamento, que é tênis, né, e o quão em destaque teve o assunto de saúde mental, de ansiedade, depressão, né, de controle mental, foram temas abordados ao longo do ano e que pouco se falou, né. Teve algum destaque, teve algum né, porque aconteceu em grandes torneios, né, e eu destaco para vocês, né, os 3 casos que realmente chamaram a atenção do mundo, né, a começar por muito dentro da nossa realidade aqui do canal do tênis, a Naomi Osaka, né, que talvez seja uma das maiores tenistas dessa nova geração do tênis feminino, né, que desistiu, abandonou de Roland Garros após a 2ª rodada, desistiu de disputar o Wimbledon, né, por alegar ansiedade social, né, não saber lidar com a pressão e com muitas vezes com a agressividade das entrevistas coletivas, né, do jornalista sendo muito até mesmo a maneira de perguntar, né, às vezes um pouco mais grosseiro, mais ríspido, né, e acabou perdendo grandes torneios. E quem perdeu mais com isso foi nós, torcedores, né, que perdemos a oportunidade de ver uma grande tenista. Não fez uma boa campanha nas Olimpíadas, não fez uma boa campanha no US Open, né, então, né, foi o primeiro episódio no ano, né, um ano diferente, né, que estamos caminhando a voltar a um normal, se é que esse normal um dia existiu, né, mas os torneios estão acontecendo, muitos países já estão recebendo público de volta aos estádios, às arenas, aos ginásios, né, e é importante a gente conversar sobre isso, né, porque nas Olimpíadas a gente teve daí o caso da Simone Biles, que acabou optando por não competir, né, por alegar também uma pressão psicológica, né, um quadro de ansiedade, de nervosismo, né, de falta de concentração, né, e acabou disputando só os individuais por aparelho, se não me engano, né, optou por não disputar o individual geral, no qual a gente teve a brasileira, né, Rebeca Andrade, conquistando a prata, né, um grande feito para a ginástica. E dá para destacar também o episódio de Novak Djokovic, tanto nas Olimpíadas quanto no US Open, né, na semifinal da Olimpíada em Tóquio, contra o alemão, né, o Alexander Zverev, e agora, pouco mais de 2 semanas atrás, na final do US Open, contra o Daniil Medvedev, né, o tenista russo, né, o atual número 2 do mundo. O tenista esse, o qual Djokovic, né, jogou uma letrinha para a própria Simone Biles quando ela, né, anunciou nas suas redes sociais de que estava desistindo de competir, né, por N razões, entre elas a falta dessa força mental, né, que os atletas necessitam muito, né? Não que nós não necessitamos, mas a gente tem mais acesso, né, à pressão que eles sofrem, né, às cobranças que eles são sujeitos, né? E ele disse que atletas de alto rendimento, tão vencedores quanto eles, não deveriam deveriam estar acostumados a lidar com esse tipo de situação, esse tipo de pressão, né? E deu uma semana depois, estava Novak Djokovic jogando raquete em direção à arquibancada, porque em Tóquio não teve plateia, né? Mas não justifica ele jogar raquetes ao Deus e Vento, né?
quebrou mais uma ou duas raquetes durante aquela partida, né? Já começando a mostrar sinais de fraqueza mental, né? De um certo descontrole mental, batendo na porta de um grande feito, que ele era, ao início do ano, o grande favorito a fazer história, né? Mais do que Federer, mais do que Nadal, mais do que Agassi, mais do que Pete Sampras, né? Que era conquistar o Gold Career Slam, né? Que é os 4 Grand Slam no mesmo ano, mais as Olimpíadas, que seria esse 5º Grand Slam. E ele não conseguiu, né? E também não conseguiu nem fechar os 4 Grand Slam no ano, que acabou perdendo a final pro Daniil Medvedev, certo? E quebrou a raquete novamente, chorou, se emocionou ao longo da partida, né, por sentir uma vibração diferente da torcida, um apoio que geralmente é contra ele, né? Então, galera, em suma, é para trazer, destacar muito bem esse assunto, né, que precisa ser mais conversado, precisa ser mais divulgado, né, porque os nossos ídolos, os nossos atletas, desde que nós acompanhamos, são geralmente o espelho daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente idealiza, né, e eles também sofrem, e eles também quebram nesse sentido, né, por falta de... Às vezes, não é nem a questão da falta de controle emocional, né, mas todo o nosso entorno, ele nos molda, né? Ele nos influencia, seja no nosso estilo de se vestir, no nosso estilo de vida, né? No estilo de comportamento, né? Então, quando a gente vê esse tipo de atitude, a gente começa a criticar o simples fato que eles ganham muito dinheiro. Mas será que isso é só suficiente para comprar paz, tranquilidade? Né? Então, assim, a gente se bota num papel de vítima às vezes, né, de que mas eu não ganho o dinheiro que eles ganham, mas eu tenho que cuidar dos filhos, da casa, do carro, tenho que trabalhar, tenho que levar as crianças para a escola, buscar da escola, cuidar da casa, né? Cada um lida com as suas pressões, cada um liga com as suas expectativas, né? E eu tenho uma opinião muito particular, que às vezes o mais difícil não é nem lidar com a pressão, que esses atletas eu acredito que estejam muito bem acostumados a lidar com a pressão. Mas o que eles talvez, e principalmente a Simone Biles e o Djokovic, eles não souberam lidar com as expectativas. As expectativas que o mundo criou em cima dos dois para quebrarem recordes, para fazerem história, uma como a maior vencedora da ginástica artística de todos os tempos, e o outro também como o maior vencedor do tênis de todos os tempos. É pouca pressão, né? Parar para pensar, não vai ter ninguém igual a eles no mundo. Isso gera expectativa desde dos menininhos e menininhas nas quadras de tênis, nos ginásios de ginástica, que idealizam esses caras, que sonham em se tornar eles um dia, até a família, passando pelos patrocinadores. Imagina a Lacoste e a Red, que são os principais patrocinadores do Djokovic, tendo o maior vencedor da história do tênis. E tendo ali a Red, ele usando a Red, uma raquete Red, vestindo um fardamento Lacoste. Essa expectativa, a expectativa de milhões de torcedores, a expectativa do mundo de ver isso acontecer, né? De ver a história nascer em frente aos nossos olhos. Que expectativa do caramba, né? E aí é que eles perderam o controle mental, eles perderam a saúde mental deles, que ao longo da carreira muito testada, muito elevada à exaustão, todo o tempo, toda a partida, todo o torneio, a cada ano que passa, e vai aumentando, e vai aumentando. Então é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Seja da maneira que for. Mas é importante ter, né, esses momentos de tranquilidade, de meditação, né, de reflexão. Se não gosta da palavra meditação, usa reflexão,
né? Os pontos positivos, os pontos negativos, o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar, né? Tentar começar a identificar onde está alguns problemas, o que pode se fazer para se resolver, né? Para a gente não acabar frustrado, porque para nós não acabarmos decepcionados muitas vezes com nós mesmos, com o ambiente, com a situação, com a família, né? E ter esse cuidado, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque, né, eu até alguns anos atrás não sabia nem a existência desse Setembro Amarelo, né? Foi a partir do momento em que eu tive a oportunidade no meu último ano de faculdade de fazer um dos meus estágios obrigatórios da faculdade dentro da ala psiquiatra de um hospital, né, do Hospital São Lucas da PUC em Porto Alegre. Eu aí sim tive a oportunidade, convivi mais, né, com pessoas, né, com os mais diversos tipos de doenças, né, mentais, e aí me foi apresentado o Setembro Amarelo, né, que é nem de longe popular quanto o Outubro Rosa e quanto o Novembro Azul, né, mas precisa ser seu destaque, precisa ser lembrado, porque ainda há um tabu muito grande. Se há um tabu entre as mulheres, né, de se cuidarem e de fazerem, né, os exames preventivos em razão do câncer de mama, se há ainda mais tabu e preconceito, né, por nós homens fazermos, né, os exames preventivos, né, contra o câncer de próstata, com certeza absoluta o preconceito, né, o desconhecimento, a desinformação em respeito da saúde mental é ainda muito maior. Ainda nos pleno século XXI, ano de 2021, existe muito preconceito, existe muita barreira ainda a ser vencida e que nós precisamos sim conversar a respeito abertamente, né, do que é bom, do que é ruim, do que encontrar, né, os nossos, né, o que nos instiga momentos de tristeza, de alegria, de felicidade, né? E esse é o primeiro passo, né? Eu digo que hoje, fazer meu treinamento, né, quem está acompanhando aí o projeto, né, a hashtag Trinca nos 30, já pode acompanhar e ver que eu converso muito abertamente com vocês, né, com questões, às vezes, de estar desmotivado, de estar com preguiça, de, enfim, tentar encontrar qualquer desculpa para às vezes não treinar, para às vezes para não né, cumprir com as minhas metas que eu tenho durante a semana, né, mas concentração, foco, né, autoconhecimento, isso está sendo um processo muito prazeroso, e dividir com vocês mais ainda, né, de poder me conhecer ainda melhor, né, de poder evoluir com todo esse processo, né, e esse vídeo também é para a gente, mais uma vez, poder abrir esse debate, poder trazer todo tipo de dúvida, de questionamento, né, de preconceito que se tenha para a gente poder conversar mesmo a respeito, né, e começar a entender também um pouco mais o que tanto esses atletas profissionais falam, né, da saúde mental, e realmente foi marcante para mim ver o Djokovic chorar durante a partida. Ele botou a toalha em cima da cabeça para tentar esconder, né, disfarçar um pouco, mas era visivelmente, ele estava chorando a ponto de soluçar ao longo do choro, no intervalo ali de 2-3 minutos que ele tem entre as trocas de lado durante o terceiro set. Porque são humanos, não são robôs, não são máquinas, então eles vão com certeza ter momentos assim, né, em que o mental vai deixar eles na mão, ou eles vão sobrecarregar tanto que não vão saber lidar com certas situações. Como nós, ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, também temos os nossos momentos. E não tem nada de errado, não tem nada de feio, mas o mais importante é a gente poder entender, poder se conhecer, para entender que esses momentos vão acontecer e qual é a melhor maneira de sair dessas situações. Tá certo, galera? Então fica aqui o meu alerta, né, tentando fazer a minha parte aí para a gente poder conversar e quebrar muito desses preconceitos, desses tabu a respeito de saúde mental, né, a respeito de terapia, de análise. Mandar um abraço aqui pro Dr. César, o meu analista, né, e
E isso vai ajudar com certeza vocês a se organizarem melhor para conquistar mais objetivos. Beleza, galera? Então, fiquem bem, se cuidem. Os recadinhos básicos, não se esquecem de se inscrever aqui no canal, apertar as notificações, deixar o like no vídeo, deixa o seu comentário aí que eu vou querer muito ler o que vocês pensam a respeito desse assunto, né, da atitude de Djokovic, da Simone Biles, da Osaka ou de outros atletas que vocês podem ter visto e eu acabei não comentando aqui, né? Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E se cuidem e tênis na veia.